Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Pedro Cabral e se você não me conhece, eu sou filmmaker, músico, professor e, como eu costumo dizer, entusiasta do bodybuilder nas horas vagas. Mas então vamos lá, não esquece de deixar o seu like aqui no canal, se inscreve, assina o sininho de notificações e deixa seus comentários aí, beleza? Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui, vamos fazer uma aula um pouco mais histórica e vamos retratar algo fundamental aqui para o audiovisual. Vamos falar um pouquinho de uma breve história do cinema. Bem, vamos voltar lá atrás, né? Embora que não seja muito realmente claro qual foi o início da sétima arte, né? Não tem assim um dado preciso de qual seria o primeiro filme, a primeira exibição correta. Muitos concordam que a primeira exibição que teria se tornado aquilo que nós conhecemos como cinema veio a acontecer em 28 de dezembro de 1895, no Salão Grand Café em Paris, na França, onde dois rapazes, né, os irmãos Auguste e Louis Lumière, apresentavam a sua mais nova invenção, o cinematógrafo, onde foi exibido a chegada do trem à estação. Isso mesmo. Aquele que provavelmente você já ouviu falar que as pessoas saíram correndo quando foi exibido. Mas bem, apesar dessa ser a data histórica, não foi exatamente o começo da ideia do cinema, né? Ali a gente pode definir como o começo daquilo que nós conhecemos como cinema, mas o seu início, o seu começo realmente pode vir um pouquinho mais atrás. Afinal, o seu conceito ele é mais antigo. Primeiro, o que é um filme, né? Nada mais é do que uma junção de imagens sequenciais, mas usualmente no cinema, uma sequência de 24 imagens em sequência, dando a sensação de movimento. Isso é o que nós chamamos de cronofotografia. E um tempo antes, a ideia da cronofotografia, né, que é essa pequena junção de imagens em movimento, era muito usada para estudos científicos. Podemos até destacar o inglês cientista Edward Muybridge, que em 1878 realizou uma experiência sobre o galope de cavalos. Provavelmente você já viu essa imagem, né, que foi feito 24 fotografias para dar uma sequência e provar-se que durante um momento o cavalo teria as 4 patas suspensas no ar. Mas como é que isso foi parar no entretenimento? Bem, um ano antes mesmo do Muybridge, em 1877, um francês chamado Charles Renault criou o praxinoscópio. Era um aparelho de formato circular que juntava algumas imagens e conforme ele girava, ele se movia. Isso inicialmente dava aquela sensação, né, de movimento de uma pequena historinha e era algo de ambiente doméstico. E só em 1888 que o francês aumentou o tamanho da sua máquina, poder projetar ele para um grupo maior de pessoas, né, que seria conhecido como o teatro óptico. E em 1894, a fábrica comandada por ninguém menos que Thomas Edison, lá nos Estados Unidos, surgiu com o cinetoscópio. O cinetoscópio era uma máquina que se assistia filmes de curta duração, individuais, né, que você se aproximava, colocava o olho, pagava a sua moedinha e observava aquilo, que era feito através de películas de celulose que eram capazes de armazenar imagens. Foi com o uso desse aparelho que se desenvolveu o que alguns consideram como o primeiro filme, que é o Black Maria. Porém, né, existem controvérsias sobre essa informação. E foi após toda essa jornada desses aparelhos que os irmãos Lumière conseguiram, né, desenvolver o seu cinematógrafo. E daí sim podemos dizer que o cinema começou a dar os seus primeiros passos para aquilo que viria a se tornar o que é hoje. Mas tá, entendendo essa sementinha inicial, como é que a gente pode separar os períodos no cinema, né? Vamos chamar aqui essa primeira parte, né, de primeiro período ou de era das experimentações, né? Geralmente ela já começa por alguns historiadores no que nós chamamos de era do cinema mudo. Mas vamos lá, por incrível que pareça, os irmãos Lumière, né, que inventaram o cinematógrafo, eles não viam a sua invenção como algo para entretenimento. Eles não viam aquilo como algo para se criar narrativas, histórias fantasiosas. Eles viam aquilo como uma máquina de uso de cunho científico e de documentacional. Porém, duas pessoas que assistiram às suas primeiras exibições discordaram dos irmãos e viriam a transformar o cinema que a gente conhece. Em março de 1895, uma francesa chamada Alice Guy Blanche assistiu, né, uma exibição surpresa, né, do curta que seria a saída dos funcionários da fábrica Lumière. E logo de cara ela viu que existia um potencial ali, um potencial narrativo, um potencial de se contar histórias. Ela conseguiu um aparelho e já no ano seguinte, em 1896, ela lançou seu primeiro trabalho, que viria a ser considerado o primeiro filme narrativo da história, A Fada e o Repolho. E durante a famosa exibição, né, de 28 de dezembro de 1895, havia outra pessoa que estava na plateia que se maravilhou com aquilo e não concordava com aquela ideia dos irmãos Lumière. Ele era ninguém menos que o ilusionista Georges Méliès. É até curioso porque o Méliès tentou comprar o cinematógrafo, os irmãos Lumière não quiseram fazer a compra com ele, então ele buscou um outro inventor que fizesse um cinematógrafo para ele e assim ele pudesse dar origem às suas obras. O Méliès ele é considerado por muitos como o
pai dos efeitos especiais, né? Pois ele juntava suas ideias e truques de ilusionismo com as suas ideias narrativas, com aquilo que ele tinha em mão no cinematógrafo, e criou centenas de filmes que entrariam para a história, principalmente as técnicas de efeitos especiais. Em 1896, Méliès já estreava seus filmes para muitos daqueles que queriam ver, e podemos até destacar um dos mais famosos, que é A Viagem à Lua, de 1902. Com isso, o cinema ele não parou de crescer, né? Ele foi indo cada vez mais avançando. E em 1903 saiu um filme americano que também se tornaria um boom na época, que foi O Grande Roubo do Trem, dirigido por Edwin Porter, né? O Porter ele era um antigo cameraman do Thomas Edison e resolveu produzir ali seu primeiro longa fictício, que deixou de legado para muitos, tanto a técnica de cross-cutting, né? Já que aconteciam duas filmagens simultâneas ao mesmo tempo na cena, assim como ele também deu o grande start ao que seriam os filmes de westerns americanos. Com esse grande boom, essa popularidade, né, começaram a surgir os Nickelodeons, né, que seriam pequenas salas de exibição para esses filmes, que seria, né, os primórdios das salas de cinemas que nós conhecemos hoje. Até então, os filmes que eram produzidos eram bem curtinhos, chegando de 14 até 15 minutos no máximo. E em 1906, já 3 anos depois, né, desse boom do cinema, surgiu o The Story of the Kelly Gang, né, que é um filme australiano que chegava a mais ou menos 70 minutos. E infelizmente esse longa não dá pra gente assistir hoje em dia, né, porque muito desse material se perdeu, tendo conseguido se apenas restaurar e salvar 27 minutos dessa obra. E em seguida dele, na Europa, vários filmes de longas começaram a surgir também, né, fazendo bastante popularidade, chegando aos seus 60 minutos, 70 minutos, 130 minutos, e assim os filmes começaram a se expandir. Aqui a gente pode pontuar o ponto final do que eu chamo de era de experimentações, porque aqui o cinema ainda estava se moldando. Aí entra a base mesmo, que muitos historiadores marcam como a primeira era do cinema, que é a era da década de 20. Nela nós podemos destacar eventos em 2 polos principais no mundo, o polo europeu e o polo americano. No polo europeu podemos destacar o movimento que foi o expressionismo alemão. O expressionismo alemão, ele se destacava por a sua, vamos chamar de deformidade da forma padrão, seu grande uso de sombras, suas ideias de uma exploração mais lúdica, até mesmo da loucura. O expressionismo alemão a gente pode chamar que ele foi o pai do que viriam a ser os filmes de terror que nós conhecemos hoje em dia, né? Podemos destacar até mesmo obras como Nosferatu, O Gabinete do Dr. Caligari e até mesmo Metrópolis. Infelizmente, muitas obras do expressionismo alemão acabaram se perdendo com a ascensão de Hitler, já que eles consideravam as obras degeneradas e destruíram boa parte desse material. Ainda nessa época, dentro da Europa, os conceitos de montagem e narrativa também mudariam muito, já que tivemos o grande berço disso no expressionismo soviético. Ele tinha como cunho realizações de conceitos revolucionários no seu modo de produção. Nesse sentido, todas as suas obras tentavam reiterar ideias disseminando a causa do comunismo e do proletariado. Como muitos cineastas russos costumavam até mesmo dizer, eram chamados de um movimento de cinema verdade, né? E esse cinema deixou um grande legado até os dias de hoje, principalmente na sua parte de montagem, edição e sua forma de contar a história. Como era escasso as películas, os equipamentos para se fazer lá, eles tiveram que ir se reinventando e com isso desenvolveram grandes obras que abraçaram a ideia da montagem e da edição, né? Podemos destacar até mesmo os filmes como Encouraçado Poutequim e Um Homem com uma Câmera. Ainda ali, na década de 20, também tivemos o avant-garde francesa, né? O cinema de vanguarda, onde os artistas das vanguardas plásticas traziam suas inovações para telas, para não perder nenhum destaque de grandes paisagens. Podemos destacar até mesmo como Cão Andaluz, A Concha e o Clérigo e Napoleão. Já no polo americano, como eu disse, né? Dividido em 2 polos principais, né? Hollywood já havia surgido e estava no seu auge com grandes obras, principalmente se destacando em musicais e na comédia, onde podemos destacar até mesmo as obras de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Douglas Fairbanks e Clara Bow. Esse foi o grande auge do que nós chamamos de cinema mudo, mas tudo isso também viria a se encerrar ali em meados da década de 20, né? Seria o início do fim de uma era do cinema.